Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Eita, que bom, hoje é 3, né? Hoje já é 3 de dezembro de 2020. Que bom. Seja muito bem-vindo, Diogo. Tudo bom? Olha que coisa boa, Diogo participando aqui com a gente. Aguardando agora o convidado. Hoje a gente vai falar sobre alimentação orgânica. Para falar sobre alimentação orgânica, né, o engenheiro agrônomo Tasso Silva de Oliveira vai falar um pouquinho, ele também é especialista em engenharia ambiental, né? Gestão ambiental. Gestão ambiental. Boa noite, Tamara, seja bem-vinda. Diogo, gestão ambiental, ela foi com engenharia ambiental. Hoje, a minha cabeça hoje está meio acelerada, vocês considerem assim, alguns aceleramentos, porque hoje a história está... Mas, enfim, estamos aqui, conseguimos, né? Nas nossas correrias, a gente conseguiu, deu tempo, né? Deu certo. E tá me ouvindo bem, Tasso? Estou ouvindo, Cleide. Tá. Então, gente, vocês que ainda não... Quem já conhece Tasso, que bom. Tinha muita gente me pedindo para você voltar, viu? Muita gente querendo saber mais sobre orgânicos, o que significa orgânicos, etc e tal. Porque você deixou um gostinho, quero mais, né, da última vez que você esteve aqui. E aí a gente vai falar sobre isso. Agora eu queria que você se apresentasse para aqueles que ainda não te conhecem. Tá ok, Cleide. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Tasso, né? Eu sou agrônomo. A especialização que eu tenho é gestão ambiental e formação em EAD, que é a área que eu trabalho. E hoje a gente vai conversar sobre a importância da alimentação orgânica e os prejuízos que os agrotóxicos vêm trazendo para a saúde humana e ambiental desde a Segunda Guerra Mundial. Eita, é bem, bem complexa, né? A gente sabe que tem muitas coisas aí. A gente está pagando um preço alto, né? Muito alto. Porque, assim, devido a esses infelizmente, agrotóxicos. o prejuízo que o agrotóxico traz a gente, ele é crônico. Ele não é de A vida você toda. comer o alimento. Infelizmente, o organismo não elimina, né, o veneno. Só faz acumular e chega um ponto que vai causar algum problema no nosso organismo. Hoje eu vim bem em terra, né? Hoje eu tô bem em terra. Até esses vestidos meio indígenas, meio hippie, meio assim, voltando um pouco para a terra, né? Bem assim, Natural. bem natural, né? Bem natural. É bom pra gente descontrair um pouquinho, né? Ceissa, Conceição Silva, acho que é a sua mãe. É minha mãe. Acho que é ela. Seja bem-vinda, viu, dona Conceição? Seu filho é muito competente. Tá vendo coisa boa? Eu tenho o prazer de conhecer Tasso já há algum tempo, né? A gente não tem muito tempo de parar para conversar, mas as poucas conversas que a gente tem sempre são muito produtivas, né? Porque cada um correndo para um lado. Mas, parabéns, viu? Sobre criar seu filho. Tá vendo que coisa boa? É uma honra para a mãe, né? Uma coisa dessa? Tasso, são muitas as perguntas, muitos os questionamentos. Inclusive, assim, eu pesquisei um pouquinho sobre a Aline também, acho que é alguém, acho que é a sua irmã. Minha irmã. Tá vendo? Eu já tô começando a me familiarizar. Olha, chegaram agora, tá vendo que bom? Essa interação é sempre muito boa. Tasso, primeiro, eu fiz algumas pesquisas aí, a gente vai conversando no decorrer do tempo. Se de repente algum nutricionista também quiser aproveitar para fazer alguma pergunta ou falar sobre alguma coisa, né? Então aqui a gente está aberto, bem aberto para responder. Se Tasso puder responder, ok. Né? Aí vamos ao seguinte, o que são alimentos orgânicos? Porque a gente ouve falar em orgânicos o tempo inteiro. Mas existe uma diferença. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Olha, coisa boa, já entrou a nutricionista. Boa noite, Thaís, bênção. Então, assim, vão chegando, sejam muito bem-vindas e, assim, a gente espera que seja uma live produtiva, abençoada, né? Porque a gente está aqui para ajudar, né? Não, Tasso? Não, com certeza. Aí, Tasso.
Para todo mundo, ó, Evelyn, sobrinha também, ó, assistindo, que coisa boa. Depois a gente coloca no canal do YouTube, tá certo, gente? Aí vocês podem ver também na TV, que fica um pouco maior a tela, né? Tá certo? Eu mandei para você da última vez, tá? O canal? O link? Do YouTube? Sim. Não, acho que não. Mandou só do Instagram mesmo. Tá, então eu vou mandar o link também. Olá, Bertoleza, Fernanda, seja bem-vinda, uma coisa boa. Vai passar algumas informações importantes, como é os orgânicos lá em Paris. Olha aí. E aí a gente viaja o mundo. E a gente vai descobrindo coisas boas. Aí assim a gente vai. Tá vendo? Boa noite, Thaís. Muito obrigada. Olha, eu amo ela. Olha, eu gosto demais. É melhor amigo do que qualquer coisa na vida. Tem amigos. Não precisa de dinheiro. Tem amigos. Que eles são tudo pra gente. Realizam tudo, né? Bom, o que são esses alimentos orgânicos, né? Para que as pessoas consigam entender, já que a gente fala tanto de orgânicos, e por que a palavra orgânicos? De onde vem essa palavra? Eu sou muito questionadora, né? Pronto. Cleide, a agricultura orgânica, ela não é uma novidade. Ela é praticada desde que o homem, vamos dizer assim, descobriu essa atividade, né? Há mais de 10 mil anos. Inicialmente, ela era praticada de forma mundial, assim, não em pontos isolados como é hoje atualmente devido a essa questão do agrotóxico, né? Sim. Teve uma inversão. A agricultura orgânica ela é a agricultura inicialmente praticada apenas por camponeses, né? Nas áreas nativas, né? Em convívio e equilíbrio com a natureza, né? Essa é a agricultura natural ou orgânica, né? Praticada há mais de 10 mil anos atrás. Só que ela, com a Revolução Industrial e a Revolução Verde, que ocorreu, né, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi se tornando escassa. Em vez de ela ser uma agricultura que era praticada de forma mundial, ela praticamente não é praticada hoje. Em pontos isolados, ela se tornou uma agricultura elitizada. Infelizmente. E o que é uma agricultura praticada com veneno, né, com agrotóxico, se tornou normal. Aí, infelizmente, isso trouxe muitos prejuízos para a saúde ambiental e para a saúde humana, né? A agricultura orgânica significa agricultura natural, em equilíbrio com a natureza. O orgânico vem do bio, né, da natureza, da biologia, né? Equilíbrio. O processo biológico. E tudo está ocorrendo de forma equilibrada. O que ocorre na agricultura convencional, que é essa que utiliza o agrotóxico, né? Por que se usa agrotóxico na agricultura tradicional? Porque eles quebram o equilíbrio com monocultivo. Monocultivo é você cultivar uma cultura em áreas imensas. Só que para você cultivar uma cultura em áreas imensas, você vai ter que desmatar, né? É verdade. Acaba com o meio ambiente ao redor. Tudo ali vai ficar sendo... desequilibrado, né? Verdade. Você faz o desmatamento, você causa desequilíbrio. Aí o que acontece? Aí surge a dita praga. O que é uma praga? Na verdade, não existe praga, né? No ambiente que existe equilíbrio. Mas a partir do momento que você causa desequilíbrio, você causa a dita praga, né? A dita praga é determinado inseto que ele vai se alimentar da cultura que você está cultivando ali e vai causar prejuízo. Aí, como causa prejuízo, aí apelidaram o inseto que se alimenta daquela cultura de praga, só que não é praga. Sim, é o ambiente natural dele. Tiraram o alimento natural dele. Ele precisa se alimentar de alguma coisa. Só que ele vai se alimentar da cultura que você está plantando. Verdade. Entendeu? Aí a cadeia, né? Aí, como a cadeia equilibrada foi quebrada, apelidaram de praga. Aí, para matar a dita praga, criaram o agrotóxico. Então, olha como é interessante. Eu anoto muitas coisas, porque senão eu me perco depois e eu fico ali, eu gosto, sou muito curiosa. E eu gosto muito de entender como é que surgem esses processos. Porque, assim, a gente dá muito nome às coisas, mas esquece, principalmente, de entender de onde ele vem, porque a origem desses nomes, né? Então, quando você falou aí, eu digo, olha aí, então quer dizer que existe o descontrole
que na verdade não seria praga, mas virou uma praga por causa do descontrole. Isso. Né? Na verdade, Olha não aí. existe praga na natureza. Não existe praga. Na Apenas natureza. porque como o ambiente está equilibrado, não vai existir, Sim. o inseto ele não está ali em equilíbrio, né? A flora e a fauna É. e a microbiota do solo, né? É verdade. Mas a partir É do bem momento interessante. que Pode você causa falar. o desequilíbrio, ocorre a praga, né? E a praga Então, a gente tem que ser alimentada com o agrotóxico. Né? é. Só que Aí a praga é alimentada com agrotóxico, elimina com ela, automaticamente elimina a nossa pobre saúdezinha também. Gente, eu não estou aqui colocando, nós não estamos aqui dizendo, falando de empresa contra empresa nenhuma, a gente está falando aqui de uma realidade, né, de meio ambiente, qualidade de vida. A gente está falando daquilo que a gente está ingerindo, que vai trazer mais qualidade de vida, mas que também pode trazer saúde, que é o mais importante. Se trago qualidade de vida, consequentemente eu trago saúde, né? Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. A gente começou agora, então a gente ainda tem aí 1 hora. Todo mundo, eu estou bem tranquila. A correria já passou, já estou bem tranquila. Tasso, pode eu continuar. pesquisei alguns artigos científicos, né, para a nossa conversa hoje aqui. Aí tem um país, o Butão, que ele mudou o critério dele, assim, de PIB, que é Produto Interno Bruto, ele mudou para FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Que legal! Novidade! Bem legal, gostei. FIB, eles medem esse critério lá, agora ambiental lá, chamado FIB, Felicidade Interna Bruta. Aí os critérios que eles utilizam para a felicidade interna bruta sustentabilidade ambiental, promoção dos valores culturais e estabelecimento de boa governança. E eles entram em vigor esse ano. Gostei. Acho que é bem interessante. E ele entrou em vigor esse ano lá, esse critério deles lá, FIB, Felicidade Interna Bruta. Interna Bruta, gostei. É uma forma de mudar esse contexto aí, né, que já é tão pesado. Você falou no botão, peraí, depois eu concluo. Jane ela é nutricionista, ela está perguntando. O que você pode comer importa. Portanto, cada pequeno passo alimenta uma grande mudança. É verdade. É verdade, Jane, alimenta mesmo. Cada passo que a gente faz dá em qualidade de vida em relação a buscar algo mais consistente, com menos agrotóxico. Porque hoje o nosso solo, já como o Tássio disse da outra vez, já está saturado, né, de tanto agrotóxico. Então, assim, fica mais difícil, mas a gente ainda consegue, né? 100 anos para 1 centímetro de solo limpo. Eu não me esqueço dessa informação que você me deu, que eu fiquei chocada. 100 anos tratando aquele solo que foi danificado durante anos para 1 centímetro de solo saudável. Ou seja, todo o resto ainda contaminado. Isso me deixou chocada. Fiquei, estarrecida. Você falou no botão, eu lembrei de um filme que eu assisti, O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se você já assistiu. É um filmezinho simples, mas trata-se também de agricultura. Nós estamos, entre aspas, ano luz na frente deles, porque lá, nessa região, eu não me lembro exatamente o nome da localidade, não me lembro o nome da cidade, eu não sou muito de gravar nomes. Tinha uma grande seca, então, assim, os extremos que nós temos no Nordeste, né? Uma grande seca, e aí, isso eu só contando só esse pedacinho para poder associar. Uma grande seca, e nessa grande seca que estava lá, passaram muitas necessidades, porque eles não sabiam como lidar com a agricultura, não sei quando chegava o período da chuva, e aí esse menino muito pobre, assim, é uma região muito pobre, e ele tinha um sonho de tentar descobrir como era que se plantava, né? Quer dizer, hoje ele é reconhecido no mundo inteiro. Depois, baseado em fatos reais, é verdade. Mas a história é lindíssima, eu acho que ganhou até um prêmio esse filme. A história é simples e linda. Eu chorei muito vendo esse filme, porque eu sou muito chorona para filmes, assim. Me emocionar, eu me coloco muito no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, fica mais complexo, né? Então, assim, eu vi a dificuldade da agricultura naquele solo, naquele tipo de solo,
Porque vocês estudam muito os solos também, né? Aonde deve plantar, como deve plantar, o tipo de agricultura que é bom para aquele lugar, né? Ideal é uma conscientização para a humanidade, sim? Alimentação ideal ou uma alimentação, sua mãe está perguntando, ideia, é uma conscientização orgânica. E aí, responda aí, Tássio. Pronto. Infelizmente, a agricultura orgânica, ela é pouco difundida, pelo menos aqui no nosso país, assim, a importância de se ter ela, né? Os benefícios ambientais para a saúde das pessoas, né? Aí, sim, o agrotóxico, ele surgiu como... O cachorro não tem jeito. Ele precisa aparecer em toda live. Não tinha o que se fazer com vários produtos utilizados na Segunda Guerra Mundial foram utilizados na agricultura, como para matar a dita praga que eu falei, né? Aí eu peguei uns dados aqui da Anvisa que mostra que em 2017 e 2018, 23% dos alimentos que a gente consome, dentre eles, abacaxi, alface, arroz, alho, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva, estão com resíduo de agrotóxico acima do limite permitido. Né? Nossa, a gente tem ingerido aí. Aí esse resultado, né, foi verificado pelo programa chamado PARA, que é Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos. Aí o que acontece? Como eu te disse na outra live, eu falei que o agrotóxico ele pode ter a contaminação do alimento tanto interna como interna. E tem que vendem produtos que dizem que retiram o agrotóxico, né? No supermercado. Só que realmente... Isso aí já rendeu pano para as mangas. Todo alimento cultivado sem o uso de agrotóxico é orgânico? Aí, Diogo está perguntando. Todo alimento cultivado sem o uso de agrotóxico é orgânico? Não. Tem a agricultura hidropônica, né? Que é praticada em cultivo em água. Em ambientes tipo assim, umas caixinhas, sabe? Ele não utiliza o agrotóxico. Ele utiliza alguns produtos químicos. Só que não é considerado tão venenoso, tão maléfico quanto o agrotóxico. Entendi. É porque tem... Hidroponia. Hidroponia. Tá. Tem uma outra pergunta. Vocês fiquem à vontade. Essa questão dos alimentos orgânicos, seja bem-vindo, Eduardo. Deixa eu ver quem chegou mais aqui, né? Simone Alves está aqui também. Auxiliadora Borba, seja bem-vinda. Todos vocês que estão aqui, eu estou dando boas-vindas àqueles que eu estou vendo chegar agora, tá certo? Mas aqueles que já estão aqui, sejam bem-vindos de novo. Sim, como fazer para implantar? Sim, a respeito do solo, que eu acho muito importante a gente conseguir entender, porque assim, é muito fácil a gente falar de alimentos orgânicos. Facílimo. Ah, não, porque eu vou comer um alimento orgânico. Mas como o Diogo mesmo perguntou, nem todo alimento, ele pergunta, será que todo alimento que não leva agrotóxico é orgânico? Sim e não. Né? A gente sabe. Mas existe um detalhe. Para se plantar alimentos orgânicos, tem que ter o solo certo. Porque senão você vai colocar adubos químicos. Não é isso? Pronto. Se você coloca adubos químicos, você está automaticamente fazendo o quê? O processo? Porque deixa de ser orgânico, né? Só que não é uma agricultura tão assim, maléfica como a tradicional, né? Que utiliza o agrotóxico, né? Agora, quais critérios que a gente utiliza para praticar a agricultura orgânica, né? Você perguntou agora. Inicialmente, você vai ter que escolher o solo que você vai cultivar, mas é em função da cultura que você vai plantar no solo. Porque a planta, ela é muito semelhante ao ser humano. Tipo,
O ser humano ele tem o gosto de determinar, eu quero morar em determinado bairro, em determinada casa. A planta ela não é diferente. Ela se adapta a determinado tipo de solo, temperatura, umidade também. Isso é o básico, né? Aí, o que acontece? Se você for praticar a agricultura orgânica em um meio que tem diversidade, né, que chama mais agricultura agroecológica, que ela é praticada geralmente em áreas que você tem diversidade, mas pode praticar agricultura orgânica, vamos dizer um exemplo, num terreno isolado também. A diferença é que você, tipo, vai surgir a praga na agricultura orgânica, a dita praga, vai surgir também. Sim. Porque, afinal, você está praticando fora do ambiente natural dela. Certo? Que é dentro da diversidade, né? O que acontece? Vai ter que se preparar produtos naturais feitos à base de plantas para combater essa dita praga. O que significa orgânico de fato? Né? É praticar uma agricultura sem produtos químicos e sem agrotóxicos. Você chega num terreno assim, Tasso, eu quero praticar agricultura orgânica. Qual a orientação que você me dá? Inicialmente, você vai ter que definir a planta que você vai querer cultivar. 2. O solo. Aquele solo já foi cultivado com espécies que utilizaram agrotóxicos? Se sim, geralmente é ideal que se mude a área, porque fica resíduo dos agrotóxicos no solo. Aí, o que acontece? Vai cultivar plantas ali que não vai utilizar veneno, mas ficou o resíduo ali. Quando for levar para uma amostragem no Ministério da Agricultura ou na Anvisa, você vai dizer que você usou agrotóxico sem você ter usado porque ficou resíduo de outro cultivo ali, né? Então existe, se o solo estiver contaminado, você pode até não colocar mais agrotóxico naquele plantio ali, mas aquele solo contaminado vai fazer, a planta vai absorver o agrotóxico que está lá. Isso, e no momento que for fazer a amostragem, vão dizer que você, se não tiver uma fiscalização, vão dizer que você está aplicando agrotóxico, por mais que você tenha aplicado, porque vai ficar, tanto fica no solo, como fica no lençol freático. Frutas grandes e bonitas indicam o uso de agrotóxico? Diogo pergunta. A gente até falou disso na outra live, né? Pincelou. Você pode ficar à vontade. Pronto. Devido aos produtos químicos que ele aplica, né, para acelerar a maturação do fruto, né? Sim. Não é que seja agrotóxico, são produtos geralmente só para aumentar o tempo dela maturar. Mas, de toda forma, não é indicado, não, porque tem muitas substâncias químicas ali que podem causar prejuízo à nossa saúde. Porque o agrotóxico, ele é utilizado mais para matar insetos e plantas daninhas, que são plantas que competem com a cultura principal, que você está ali no solo. Sim. Então, assim, existe uma diferença entre o agrotóxico, que é o que é colocado sobre a planta para combater a praga, que não é praga, é só o descontrole, né, do meio ambiente, e os alimentos, ali eu já estou viajando já, porque eu estou que chega na hora dos alimentos. E a hora que a gente vai chegando e a gente vê que esses produtos químicos que são usados são químicos também. Então, eles vão vai acontecer alguma coisa. Ali, naquele solo, naquela parte orgânica, não deixa de ser, é uma química também, só que um pouco diferente, não? Bem diferente ou não tão diferente quanto o agrotóxico? O produto químico que aplica para acelerar a maturação do fruto? Sim, sim. Pronto. Ou para crescimento muito rápido da planta. Isso, ele acelera apenas o desenvolvimento da planta e a maturação do fruto. Ele não é tão maléfico como os outros, certo? Ele é utilizado mais apenas para, devido assim, tipo, a empresa diz que vai entregar, sei lá, 2.000 quilos de laranja. Aí tem a previsão, sei lá, de ter um inverno abaixo da média, mas eles querem colher antes desse abaixo da média. Aí eles aplicam um produto para acelerar a maturação, para não ter prejuízo devido a essa água. Sim. Mas não, assim,
assim, são produtos que não causam muitos prejuízos ao meio ambiente e nem à nossa saúde. Assim, o que causa mais mesmo é o agrotóxico. Esse sim já é considerado prejudicial. O veneno, né? É. Quais os tipos de alimentos, Tasso? Depois a gente vai falar de implantação de hortas, tá certo? Porque você tem até um projeto que você desenvolveu e eu quero que você fale um pouquinho sobre implantação de hortas depois, para que a gente, quem estiver em casa e quiser fazer essa implantação, possa fazer. O doce, né, que a gente bota na boca, é a sobremesa. Daí a gente segura para lá pro final. Que aí é para a gente deixar o povo curioso. Quais os tipos de alimentos que são vendidos nos supermercados como orgânicos, e eles, na verdade, eles não são orgânicos. Você pode dar uma pincelada, dar uma falada sobre isso para a gente. Se você pudesse aprofundar, até agradeço. Pronto, o Ministério já que estamos chegando, licença, já que a gente está chegando agora, fim de ano, né? A gente vai ingerir muitas frutas, né, muitos alimentos pseudos, né, orgânicos. Eu quero que você fale um pouquinho sobre. O Ministério da Agricultura ele tem um programa de certificação, né, no qual os técnicos eles visitam a propriedade a verificar se aquela área, desde o plantio até a colheita, é praticada agricultura orgânica. O que é essa agricultura orgânica? É a adubação e o controle de pragas e doenças de forma natural, certo? Isso é agricultura orgânica. Se isso está sendo praticado do plantio até a colheita, o produto é considerado orgânico. Agora, se você inicia a agricultura de forma natural, mas durante o percurso você usa algum produto químico ou agrotóxico, já deixa de ser considerado orgânico. Certo. Deixa eu tirar uma dúvida em relação... Eu sou muito curiosa. Eu faço uma pergunta, eu faço mil, né, na verdade, assim, cada vez mais. A ânsia de saber é muito grande, eu gosto de saber, sou muito curiosa. Então, assim, a gente fala do orgânico, a gente fala do adubo natural, ou seja, restos de alimentos, né, por aí. Adubos, ou seja, restos de fezes de animais, etc e tal. Ok, até aí. Para combater a praga, normalmente se usa o quê? Que não seja um produto químico, né, que não seja o agrotóxico. Vamos dizer que deu ali muitas lagartas, eu preciso combater. Pronto, geralmente esse adubo natural, eles fazem a base de plantas mesmo. Resto de plantas, de folhas, entendeu? Tá em decomposição. Resto de alimentos. Geralmente é a base de plantas mesmo, da folha mesmo. Eles pesquisam o princípio ativo e fazem a testagem em laboratório. Para verificar se o princípio da planta ela tem capacidade de controlar aquela praga de forma natural. Eu achei bem interessante. É bem interessante, vou dizer a você por quê. Sejam bem-vindos, MF da Flor e Seu Branco. Sejam bem-vindos. Quem mais chegou aqui? Gente, me desculpe se eu não falar o nome de todo mundo, tá? Mas a gente vai falando. Tá? Porque quando a gente fala em orgânicos, a gente fala em supermercado. Pelo menos no Brasil, essa é a ideia. Porque a gente mora em cidade grande. Né? Quem mora em cidade grande, por tendência natural, ou não tem tempo, ou não tem onde fazer uma hortinha orgânica. Não tem como comprar alimento, não tem como ele plantar uma fruta no quintal, porque ele não tem um quintal grande, ou porque nem tem quintal, porque mora em prédio, né? Essa semana, até eu recebi de Fernanda umas informações, né? Realmente, ela se sente abençoada por morar próximo das lojas e supermercados especializados em produtos orgânicos lá na França. Porque na Europa é um hábito, é um costume que eles agridam, a gente até falou isso até da outra vez, né? Agridam menos a natureza. Quando a gente era pequena, eu acho que, não sei você, mas eu, pelo menos quando era pequena, tinha pomar, né? Hoje na minha casa ainda tem um coqueirinho, porque eu tenho quintal, né? Quem não tem quintal, não tem esse privilégio, não tem, né? Eu ainda tenho uma acerola, que eu gosto dessas coisas. Eu gosto de planta, mas não é todo mundo também que tem esse dom, né? É difícil você encontrar. Normalmente a gente compra no supermercado. Quando vai para o supermercado, aí chego lá para comprar um produto orgânico. Aí você vê que o produto, ele não é tão orgânico assim, porque às vezes até o cheiro, até falei isso outra vez aqui,
sobre o cheiro do produto, porque o agrotóxico, ele tem cheiro. Por mais que seja lavado o produto, ele tem cheiro. Então, assim, você sente o cheiro ao pegar o alimento. E no entanto, está sendo vendido como orgânico. Então, assim, o que a gente faz? Assim, não é fácil, Cleide, esse processo de fiscalização e de certificação do Ministério da Agricultura, porque o nosso país ele é muito extenso, né? É de dimensão continental, o Brasil. Não é fácil ir de propriedade em propriedade, verificar todo esse processo, né, do plantio até a colheita, para verificar se esse produto é 100% orgânico. O que acontece? Infelizmente, a gente vai comprar gato por lebre. Infelizmente, vai acontecer de estar vendendo no supermercado, tá com um selinho lá, às vezes não tem um selo do Ministério da Agricultura, é só um selo local mesmo, diz assim, produto orgânico. E não dá para diferenciar bem do produto com agrotóxico. Assim, infelizmente não dá. É tanto que a fiscalização, eles estão intensificando essa fiscalização, por quê? Externamente não tem como você diferenciar o orgânico do produto que utilizou agrotóxico. Por quê? Infelizmente não tem, assim, eles apenas têm a fiscalização do plantio, a colheita. É o único método que se existe hoje para verificar que o produto é orgânico. Assim, claro, essa questão do cheiro, né? O agrotóxico ele tem um cheiro forte, mas também na agricultura orgânica se utiliza produtos naturais também que tem cheiro intenso também. Eu sabia. Apesar de ser natural, tem. Entendeu? Aí tudo isso vai causar uma dificuldade para o consumidor diferenciar. Conseguir definir. Eu sou uma pessoa de olfato muito aguçado. Então, assim, eu acho que os extremos. Eu sinto odores dos mais variados a quilômetros de distância, né? Então, assim, quer dizer, não, acho que, quer dizer, você tem um olfato muito aguçado, parece mais olfato de animal. Assim. Acho que essa é o olfato de cachorro, porque eu sinto uma distância horrível e eu sinto os aromas e acredito, isso é cheiro disso, isso é cheiro daquilo. Consigo identificar muito bem os odores. Eu tenho essa peculiaridade, né? Então, assim, quando eu chego no supermercado, eu fico muito atenta, porque tem muitos aromas misturados ali, né? Então, assim, eu fico muito atenta para identificar. Mas eu não sabia, não tinha esse conhecimento, que existem esses tipos de produtos nos orgânicos para combater as pragas que tinham odores, assim, um pouco mais fortes. Realmente eu não sabia. Tem uns produtos, você pode... Tem um produto para fazer a fermentação, essa questão da compostagem, que utiliza resto de alimentos, fezes, né, de animais, para fazer compostagem, um adubo. O processo de fermentação, ele tem um odor forte, um certo mau cheiro, que você vai utilizar para adubar a planta. A compostagem é uma adubação natural que o cheiro dela, infelizmente, é um processo, Esse processo de fermentação, ele tem um cheiro intenso, assim, e pode ser no alimento, infelizmente. O Maison Augustin Company, lá na França, tô chique falando francês, não sei não. O Biocoup também, né? A Biocoup também faz, a Toyville também. A Maison Augustin Company, eu já tinha visto alguns produtos. Lá é só alimentos orgânicos, assim, é total, não tem alimentos não orgânicos e orgânicos. Nesses que, especificamente, até que a Fernanda fala, produtos orgânicos total. Então, assim, a gente aqui não tem, a gente tem no máximo uma lojinha que venda alguns produtos, né, naturais, que dizem ser naturais, mas que também, assim, não sei se são orgânicos, porque o nome natural hoje virou está muito em voga e a gente não sabe a origem de verdade, né? Como eu disse, assim, né, infelizmente falta fiscalização, né, do Ministério da Agricultura, porque nosso país é muito extenso e não tem como você ir em todas as propriedades, né? Geralmente eles vão naqueles produtores que exportam para outros estados ou até para outros países, né? Para saber certificar se realmente ele está utilizando produtos naturais do plantio à colheita. Já produtores pequenos, que vendem apenas localmente, infelizmente, às vezes fica sem a visita do Ministério. Aí, como fica sem a visita do Ministério, aí fica a critério, às vezes, dele, ou a uma fiscalização municipal,
municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, ir lá Sim. para se ele está produzindo o alimento dele realmente de forma orgânica. Já que a gente está falando de alimentos, eu vou fazer uma pergunta agora para a nutricionista, para a Jane Cleide Sá. Eu acho que ela vai ter propriedade para poder responder. E você também, vai ser para os dois. Como você como agrônomo, o alimento identificado, ele foi trabalhar todo organizadinho, todo bonitinho, está todo processadinho. Processado não, processamento já passa para ela. A primeira parte, vocês identificaram o solo, o plantio é totalmente orgânico, né, todo natural, na medida do que se pode de compostagem, de tudo que a gente aprendeu na vida, né? Lá no sítio da minha avó, minha sobrinha está até aí, eu acho que ela não lembra não, porque ela era muito bebê. Mas lá no sítio da minha avó, se eu não me engano, ela cavava, mandava cavar um buraco bem grande. Então, todos os restos do plantio eram jogados dentro desse buraco para fazer a compostagem. Que depois, no plantio seguinte, que levava mais ou menos uns 3 a 6 meses para o solo descansar, aí tratava, virava a terra, né? Como é o nome daquele bichinho que o boi puxa? Eu não sei como é o nome daquilo. Mas enfim, o coitado do boi sofria para puxar, era para passar aquele trem lá para mexer a terra, e tirava-se esse adubo para mexer a terra, né? Eu lembro, ela era muito... Ela lembra, tá? Eu lembro sim, eu vi uma vez. Mas eu lembro que era um buraco bem grande, que acontecia isso. Então, assim, a gente não vê mais isso na cidade, né? No campo, o pessoal aprendeu tanto a agricultura com agrotóxico que esqueceu do que é natural. Infelizmente, como eu te disse, essa agricultura tradicional, ela veio após a Segunda Guerra Mundial e ela roubou todo o conhecimento da agricultura praticada pelos camponeses, né, que praticaram essa agricultura há mais de 10 mil anos atrás. Ela é tão equilibrada que ela é praticada esse tempo todo, né, de forma equilibrada. Porque se fosse algo desequilibrado, já tinha se acabado há muito tempo. Como essa agricultura ela está colocando em xeque tanto a saúde humana como ambiental. Por que tanto desequilíbrio ambiental no mundo ultimamente? É o resultado, a natureza está dando as respostas de tanto desmatamento e poluição. Não é nada demais, é apenas consequência, né? É apenas isso. Hoje o SUS ele está superlotado, mas antigamente, quando uma pessoa morria de câncer no interior, dizia morreu de CA, morreu daquela doença. Aquela doença feia. Eu tinha muito isso, não tinha nem nome, eu lembro. Já pequena, mas eu lembro. Após a Segunda Guerra Mundial, o câncer está se tornando uma coisa comum. Só que muita gente não sabe por quê, ou acha às vezes que é tipo, entre aspas, acha que é o fim do mundo e tal. Assim, respeitando toda a diversidade que existe, né? O mundo, claro, um dia pode acabar, tal, mas sem desrespeitar a visão assim religiosa de ninguém, né? Mas o agrotóxico ele veio a aumentar o índice de câncer, desregulação hormonal, problema de tireoide, né? Problema de má formação do feto, entendeu? Problemas neurológicos, né? Enfim, ele só veio causar prejuízo. Muitos prejuízos. Em consequência de poucas famílias que dominam essa indústria. Pronto. Aí agora, Jane Cleide, a pergunta para você, eu queria que se você puder responder aí embaixo para a gente ver, já que o alimento saiu natural, in natura, quando ele é processado, acontece o quê? Porque existem alimentos, existem grãos, e quando é processado, ele muda. Né? Então, ele continua sendo um alimento totalmente orgânico, ou ele sofre um processo de mutação nesse processo? Você pode responder também, Tássio. A área de vocês, né? Essa área é de vocês. Pode deixar ela falar agora. Ela tá aí? Eu tô vendo se ela tá... ela estava aqui, não sei se onde é que ela tá. Ela colocou, deixa eu ver aqui, ela deve colocar alguma coisa aqui. Enquanto ela não responde, Jane Cleide não responde, ela deve colocar alguma coisa aqui embaixo, porque a gente
3 minutinhos para ela. Se ela não responder, você responde. Enquanto isso, a gente passa para outra pergunta, tá certo? É porque o assunto é muito interessante, ele é muito vasto, muito importante, conscientização. A gente vai entrar nos supermercados, minha gente, agora no fim do ano, para fazer compras. Né? A gente vai trazer para a nossa mesa o quê? Né? E depois do fim do ano, a gente vai comer o quê? Se alimentar com o quê? Né? Isso é o mais importante. Eu tenho que trazer para mim o alimento que vai me trazer saúde, porque senão eu vou gastar onde? Na farmácia. Né? Não... E aí vou para o hospital, quer dizer, uma cadeia destrutiva para a gente, né? É efeito dominó, né? A gente só... Efeito dominó. Repito sim. O alimento sai orgânico, totalmente puro, né? Puro na medida do que o solo também permitiu, né? De todo esse processo. Quando ele é processado para a alimentação, eu pego aqueles grãos, eu pego aquelas frutas, eu pego... Enfim, processo aquilo dali para fazer uma farinha, para fazer um alimento, depois dele processado, ele sofre uma mutação. Ou não. Porque eu sei que existem alguns alimentos, eu estou perguntando dessa forma, porque eu sei que existem alguns alimentos que, quando ele passa pelo processamento, algumas sementes, inclusive, ela muda. Algumas ficam, acho que tóxicas, não sei, mas tem uma mutação. Acontece isso também com os produtos que são orgânicos ou só com aqueles que estão com agrotóxicos, que dentro da sua semente já tem a mutação? É para os dois, vocês respondam aí. É bem complexo. É bem complexo. O negócio é sério, né, não passa? O negócio é sério, minha gente. Olha, saúde, vocês não brinquem, não. A Mãe Terra pede satisfação de tudo que a gente faz. Né? Por isso que eu vim hoje, assim, bem indígena, bem... A minha outra sobrinha também acabou de entrar, seja bem-vinda, Cacá. As duas Cacá, é Carla e Simplício e Carla Cristina, tá vendo? Hoje está a família toda se reunindo, a sua e a minha, tá se revezando aqui. Que coisa boa, né? Cleide, deixa a Jane responder ou fala alguma coisa? Mas pode ir falando também. Pronto. Porque ela vai digitar ainda alguma coisa, aí as coisas vão... As informações vão se juntando. Pronto, o que o professor falou, quando eu estudei agronomia, né, é o seguinte: a fase de processamento vai causar alteração, pode causar alteração externa e interna muito pouco, mais externa e às vezes na questão do teor de nutrientes, que pode baixar. Porque, sim, tipo assim, a perda. Porque quando ele está in natura, é um teor. Aí quando ele passa pelo processamento, geralmente dá uma baixada. Porque, Tem às uma vezes, perda significativa. isso. O que pode causar é apenas isso, na fase de processamento. Só uma baixada no nutrientes do alimento. Mas, assim, em relação a algum prejuízo, tipo o efeito negativo para a nossa saúde, não. Jane Clay está dizendo a mesma coisa. Desde que o alimento seja in natura, passando por processos simples, não vejo problemas. Isso. Olha aí, coisa boa. Fernanda diz aqui na França, um produto só é considerado orgânico se tiver o certificado Cosmos, que é o Ministério da Saúde, né, o Ministério da Agricultura de lá. Eu sou ótima da saúde, da França. Então, assim, a gente sabe, eu estou ficando escolada, viu, na Europa, de tanto estudar. De tanto pesquisar, a Europa já está ficando assim familiar. Quando passar a pandemia, vou só andar para reconhecer os territórios. Que é bom, é bom. É a gente conhecer uma cultura que é nova para a gente, né, mas que tem tanto significado. Se a gente vir, estudar, ver o que eles fazem, a gente pode fazer aqui melhorado ou diferenciado, porque os solos não são os mesmos, né, o clima não é o mesmo. Aí, Tássio, por que nós devemos preferir na vida esses alimentos orgânicos? Orgânicos, né? Entre o orgânicos e o hidropônico, né? Qual dos dois? Hidropônico. Qual dos dois você acha que é melhor? Seja bem-vindo, Estúdios de Vinil. Com certeza, Cleide, a gente vai sempre optar pelos orgânicos. Pelo fato, assim, dos benefícios que ele traz, tanto para o meio ambiente,
como para nós. Eu tô rindo aqui, é com a francesa perfeita de tanto falar francês. Mas são os amigos é assim. Seja Eu vou bem-vinda, Firleide. Pode concluir. Vou falar aqui os malefícios, né, alguns malefícios que causa o agrotóxico, né, na nossa saúde aqui, e em contraposição à oposição aos orgânicos, né, que ele só tá, tipo assim, se você plantar agrotóxico, você vai ter todas essas consequências, né, e Sim, sem ele sim, só tem benefícios, certo? Alguns problemas causados, né, pela alimentação com agrotóxico, certo? sim. Problema neurológico, dificuldade respiratória, manifestação, problemas gastrointestinais, alteração do sistema reprodutor feminino e masculino, câncer no cérebro, na mama, no esôfago, sistema digestivo e reprodutor, desequilíbrio endócrino, infertilidade, má Uau, formação genética do feto, uau. aumento da doença neurodegenerativa, diminuição das defesas imunológicas, anemia, insônia, impotência sexual, alteração de humor, distúrbio de comportamento. Enfim, Enfim, seja bem-vindo, sei lá, Ailton. Enfim, enfim, destruição, né? É muita coisa para adoecer. O adoecimento é praticamente do corpo, praticamente não, é do corpo inteiro. O todo adoece. E cada dia a gente ouve falar que tem pessoas que estão, não, fulano está com câncer, cicrano está com câncer, cicrano é outro, né? Bem interior, cicrano. É uma das origens. Eu lembro que, assim, há algum tempo atrás a gente até ouvia falar, como você disse, o câncer. Fulano morreu de câncer, daquela doença. Hoje, todos os dias a gente tem uma notícia de alguém que está com câncer. Né? Está na faculdade ainda, né? Está no polo. se Eu tornou. reconheci por causa da lousa. Tô no polo. Trabalhando duplamente, né, gente? Trabalhando lá ainda por cima, passando informação para vocês, né? Aí, coisa boa. Aí, assim, a gente vê, principalmente, que eu acho incrível. Tem coisas que a gente não consegue compreender ainda, esses processos. Todos os dias tem gente com câncer, todos os dias, e se você for, eu vou muito à liga. Então, eu estou falando daquilo que eu vejo, daquilo que é realidade. A quantidade de pessoas que estão em tratamento é imensa. As filas são imensas. Vocês não têm noção do que eu estou falando aqui. Isso eu estou falando de uma cidade pequena como Natal. Apesar de ser uma capital, é pequena. Né? Você imagina numa cidade como São Paulo, né? Uma metrópole, Rio de Janeiro. Gente, eu acho que a gente precisa cuidar um pouquinho mais da gente. A gente precisa realmente ter essa qualidade de vida. Cleide, infelizmente, enquanto a população não se conscientizar de cobrar políticas públicas ambientais e alimentares, essa realidade de SUS superlotado de gente com câncer e tantas outras doenças consequentes de veneno, de agrotóxicos, que a gente se alimenta diariamente, né? Não vai mudar a realidade. Pode entrar presidente, deputado, governador, senador, não vai mudar, a tendência é apenas se agravar. Por quê? Verdade. Estão utilizando um princípio ativo de agrotóxicos que foi banido na Europa e Estados Unidos, mas é utilizado no Brasil, já comprovado cientificamente que causa todos esses problemas citados e o pior deles, câncer, né? Então, como é que essa realidade vai mudar? Não muda, ela apenas vai se agravando. Infelizmente. Infelizmente. Não adianta dizer vai eleger fulano, cicrano, se não mudar a política ambiental e agrícola desse país. Incentivando... Começa pelo processo do amadurecimento, né? De entender que é um processo de vida. Não adianta. Se não tiver incentivo a essa agricultura que respeita o meio ambiente, certo? Não vai mudar essa realidade. Vai ter custo de saúde e hospital sempre lotado com gente doente dessas doenças que são consequentes desses princípios ativos cancerígenos
que a gente acumula no organismo todo ano e uma hora ele vai causar algum problema. Entendeu? Aí o organismo não vai conseguir filtrar isso, né? Porque Jane Clay está dizendo aqui, ó. Jane Clay está dizendo aqui, ó. Cada vez mais as pessoas estão buscando produtos processados e ultraprocessados, levando a doenças citadas, que você citou aí. Isso é preocupante. Alimentos modificados. Porque tem os transgênicos. Inclusive, você me passou até acho que um artigo, se eu não me engano, de uma revista internacional, dizendo que tinha um super orgânico, ou um super transgênico agora, orgânico, um super transgênico, se eu não me engano. Isso. Eu fiquei... O transgênico, ele é o seguinte, a ideia do transgênico é você conseguir controlar, de certa forma, a natureza. Tipo, você causa uma alteração genética ali, naquela sequência genética, e o produto que era de clima quente, ele consegue ser cultivado no clima frio. Você tem um baixo teor de nutriente e você aumenta esse teor de nutriente, certo? Através de uma mudança na sequência genética. Tipo, aquele produto, ele é muito atacado por determinada praga, aí você causa aquela alteração genética, ele fica resistente àquela praga ou àquela doença. Só que isso tem consequências. Só que essas consequências, eles estão fazendo o quê? Eles não estão fazendo o mínimo necessário de pesquisas para liberar esses produtos. E aí é que está o perigo, né? Na universidade, o professor comentou que requer no mínimo 10 anos para você fazer uma pesquisa com uma alteração genética, que é o transgênico, para você liberar para ser tanto cultivado e ser consumido. Assim, de forma externa, né? Infelizmente, estão liberando produtos, não se sabe as consequências ainda. Muito não complexo. Se sabe, mas geralmente, assim, infelizmente, não vai ser consequência boa, não. Mas a gente já vê muitas alterações hormonais, a gente já vê muitas crianças adoecendo, o adoecimento, o crescimento exagerado das pessoas, pessoas com células exageradamente crescidas, alterações realmente significativas. Eu me lembro que há 30 anos atrás, mais ou menos, eu li um artigo, não recordo aonde, de vez em quando, o assassino português, mas tudo bem. Não lembro aonde que eu li esse artigo, e nesse artigo dizia o seguinte, que o envelhecimento de células existentes já era comprovado, no caso de mulheres, nas regiões mamárias, já existia um envelhecimento celular muito grande, que não era comum para determinadas fases ter um envelhecimento tipo 20 anos, as células correspondiam se eu não me engano, acho que era de 70 a 80 anos, por aí assim. Porque faz muito tempo realmente que eu li esse artigo. Eu não recordo nem aonde foi que eu li esse artigo. Mas fiquei tão chocada, né, com essas informações para aquela época, que era muito, muito diferente de hoje, que a gente mal conhecia os transgênicos, mas eu acho que eles já eram realidade, a gente já comia e nem sabia, como os embutidos, né? A gente come muito embutidos. O agrotóxico, na verdade, ele é utilizado desde 1945, né? Até hoje, né? E provavelmente nunca vai parar, porque assim é um negócio lucrativo, as empresas têm lucros bilionários, em consequência de devastação e desmatamento, né? E infelizmente eles não dão apoio aos governos, os países, que deixam ele entrar em seus países e utilizar seus produtos. Você vê que a saúde pública, ela só recebe dinheiro público, né? Nenhuma empresa dessa que chega no nosso estado, ela dá apoio ao SUS, né? Ela não injeta. Pra ajudar a tratar os doentes, né? Resultado desses agrotóxicos. Ela não injeta, não. A gente sabe disso. Não. Infelizmente, é uma verdade. Agora tem agora a gente vai entrar na cereja do bolo. Como fazer para implantar hortas orgânicas numa cidade onde é tomada por prédios, que a gente não tem espaço nenhum. E aí? Como é que a gente faz? Vamos começar por essas pequenininhas, depois a gente vai para as maiores. Pronto. A horta ela pode ser cultivada, vamos dizer, no seu quintal da sua casa, ou pode ser você morar em casa, certo?
que você vai utilizar para você ter a sua horta orgânica, né? Inicialmente você tem que ter terra, adubo orgânico e a semente, né? E um regador. Uma horta simples, certo? O que acontece? Quais espécies eu vou escolher para plantar? Pronto. Cada planta ela possui uma família, certo? Aí você tem que escolher espécies geralmente de famílias diferentes, por quê? Se você escolhe espécies da mesma família, ela vai competir pelo mesmo nutriente. Aí tem essa questão do espaçamento entre plantas. Você não pode deixar elas próximas porque elas vão crescer e aí vai ramificar, uma rama vai atrapalhar o desenvolvimento e elas vão também estar competindo pelo mesmo nutriente. Peraí, que foi rápido demais pro meu cérebro. Agora eu desliguei, peraí. Eu tenho duas, eu não posso colocar a mesma espécie juntas, próximas, porque elas vão se alimentar uma da outra, então uma vai ficar mais forte e a outra mais fraca. Isso. Certo? Essa questão que ela. Isso, correto. Ela vai crescer, né? Aí, como ela vai crescer, ela precisa de espaço nas laterais para a sua ramificação poder crescer sem uma estar batendo na outra e atrapalhar o desenvolvimento vegetativo. Sim. Que é a ramificação dela lateral. Existe um espaço mínimo entre uma e outra ou... Tem, sim. Cada cultura ela tem um espaçamento diferente, certo? Tanto para entre plantas como a profundidade dela, da semente. Você tem que ficar atento a tanto a profundidade que você vai botar a semente, como o espaçamento entre plantas. E outra, escolher plantas que não pertençam geralmente à mesma família. Porque se pertencer à mesma família, vai competir pelo mesmo nutriente essencial. Porque tem um... Isso, o essencial é o principal, que ela vai precisar para desenvolver, crescer em altura e em largura, para depois poder frutificar. Seja bem-vinda, Lucilene. Aí, tem gente entrando ainda aqui. Quem mais entrou? Deixa eu ver aqui. Rodrigues Berto entrou. Quem mais? Entrou mais gente aqui, é que eu não estou conseguindo ver. Agora tá meio... Lucilene entrou. É que tá travando para mim. A minha internet, eu acho que hoje ela estava bem. Mas, enfim, vamos tentando, né? Então quer dizer que existe essa diferença. Isso. E, tipo assim, se eu quiser fazer uma hortinha de coentro e salsinha, exemplo, as duas são da mesma família, então eu não posso colocar juntas. Juntas não pode, não. Ou pode? Tem que ter vasilhas separadas. Isso. Porque então, se você tiver começando a processar. Se você tiver duas plantas da mesma família, ela vai competir pelo mesmo nutriente. É o que acontece? Elas não vão nem germinar. E se germinar, elas não vão conseguir crescer. Fica todas as duas competindo pelo mesmo nutriente. Entendi. Agora, para quem gosta de pequenas hortas, tem como a gente plantar, fazer tipo híbrida, né? Ou seja, ir podando a raiz para que ela não cresça tanto, botar dentro de um jarro uma goiabeira, vamos dizer assim, um pé de acerola. Existe esse processo? Tem como fazer só podando a raiz para que ela não cresça tanto e podando um pouquinho também dos galhos, para que ela dê frutos dentro daquele espaço? Pronto. Fruteira, pronto. Esse processo que eu disse, de plantar em garrafa PET, vaso, né? Geralmente é um processo utilizado para hortaliças. Por que é utilizado para hortaliças? Ela tem uma raiz tanto pequena como popular. Ela cresce pouco em profundidade e pouco em largura. É por isso que ela é utilizada em garrafa PET, pneus. Espaços pequenos, mais baixinhos, né? Vasinhos, porque assim, seu sistema radicular é pequeno. Entendeu? Dá para se cultivar ela nesses locais, né? Agora, se você partir para a cultura, já não é muito indicado deixar ela muito tempo no vaso, certo? Na garrafa PET já não dá para plantar fruteira porque o sistema radicular dela é muito profundo, entendeu? O indicado mesmo é hortaliças, mesmo para ter assim em ambiente urbano com pouco espaço. Já a parte da fruticultura não é indicada porque ela requer tanto muito espaço
Para crescer em largura, em altura e seu sistema radicular também. Cresce muito em profundidade. Entendi. É Que ela vai em busca da água. e água e nutriente. Hum. Nutriente. Ela tende a ter uma profundidade maior, né? A gente vai Isso. aprendendo, viu, gente? Vocês estão aprendendo aí porque eu estou aprendendo bastante. Para mim foi assim, a gente pesquisa, mas tem sempre alguma coisa que a gente aprende. Está sempre aprendendo mais. Descobrindo coisas novas. A gente fala em agrotóxicos, pesticidas, mas a pergunta é, existe diferença entre agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes sintéticos? Pronto. O fertilizante, ele é para a parte mineral, de nutrição. Sim. O pesticida, ele é considerado agrotóxico, porque ele é para matar, geralmente, uma praga. A praga é um inseto e a doença geralmente é um patógeno, que pode ser um fungo, certo? Sim, entendi. Então, a gente sabe que o que vai dar o nutriente, no caso, é o fertilizante. Que ele é um produto químico, mas ele não é um agrotóxico. Não, Mas uma é nutrição desenvolvido em mineral. laboratório. Isso, é uma nutrição mineral artificial, né, que foi criado em laboratório. Certo. Aparentemente não tem dano para a saúde, né? Não. A nutrição mineral artificial, não. Certo. Então, a implantação de hortas é possível dessa forma mais simples. Deixa eu tirar uma dúvida. Exposição solar, pode falar, Jane. Em relação à exposição solar, pode se aprofundar na pergunta. Certo. Vamos lá, assim, essa questão do passo a passo, né? Se eu quero ter minha horta em casa, realmente o que é que eu faço? Pronto, você vai ter que ter o suportezinho, né, para você plantar, uma garrafa PET, Sim. um vaso, pneu, né? 2, Sim. você vai ter adubo. Vende saco de adubo orgânico já nessas lojas de produtos agropecuários, que são baratos. 3, vou ter que escolher Agora tem bastante, né? É baratinho e pouco você de fazer todo aquele trabalho da compostagem que demora de 60 a 90 dias e é bem trabalhoso. 3 é você escolher quais plantas eu vou cultivar. O indicado é que você escolha plantas que não sejam da mesma família, certo? Para ela não competir com o mesmo nutriente no espaço. Caso você queira plantas da mesma família, plantar em ambientes diferentes, em jarras diferentes, em garrafas diferentes, em pneus diferentes, para ela não competir pelo mesmo nutriente, certo? Certo. Em relação à adubação, qual a necessidade nutricional da planta? Lá no saquinho dela, quando você compra, diz toda a recomendação de nutrientes que ela vai necessitar, do plantio até a colheita, certo? Certo. Ela já dá as dicas lá, né? Já tem a recomendação dos nutrientes que ela vai precisar do plantio até a colheita. Mas o mais utilizado é estrume, certo? O adubo orgânico chamado estrume é o mais utilizado. Um popular cocô de vaca. Né? Ou então de galinha, né? Mais ou menos isso. Com o resto de folhas, né? É o mais utilizado. Porque, assim, como é uma adubação, assim, é um plantio caseiro, não há necessidade de você ir no laboratório, por exemplo, comprar a quantidade certa de nutrientes, né, recomendados para aquela cultura. Porque é uma porção menor de plantio, né? Porque assim, Cleide, o ser humano, assim como as plantas, a gente, quando faz um exame de sangue, diz nossa necessidade nutricional, não é verdade? No exame de sangue. Aí a planta, ela não é diferente, não. Ela tem uma necessidade nutricional a ser suprida, né? Sim. E tudo isso vem dos adubos, tanto naturais como dos artificiais, né? A fertilização mineral, que é artificial, e a adubação orgânica, que ela é feita, né, de plantas, né? Urina de animais, resto de alimentos, né? Decomposição. Você falou em urina de animais, eu lembrei que eu vi uma reportagem, não sei nem há quanto tempo atrás, mas que acho que era a urina da vaca, botava em cima das plantas era pesticida, né? Para evitar. Servia como pesticida, eu acho, uma coisa assim. Eu não sei se é verdade.
Tem, assim, tem vários produtos naturais que eles conseguem, sim, controlar a praga, né? Alguma praga que tem na cultura. Agora, sim, não existe pesquisas aprofundadas a respeito se ele conseguiria controlar de forma efetiva numa plantação, assim, Sim, grande, né? Mas se numa sim, plantação caseira, né? Porque como a agricultura orgânica, ela funciona foi bem, né? difundida, é, para pequenos plantios, sim. Agora, para grandes plantios, já teria que ter mais pesquisas para Já saber muda. a efetividade do produto, né? E também seria, acho que não seria tão inviável, né? Porque vamos combinar que era muito xixi de vaca para um plantio gigantesco. Acho que é até meio inviável, né? Mas enfim, para coisas menores acho que funciona. Mas eu acho que eu entendi a relação da exposição solar. É porque eu acho que a dúvida dela é aonde deve botar se sol de mais, sol de menos, sol da tarde, sol da manhã. Acho que a pergunta dela é Pronto. mais ou menos por esse lado. O ideal é que ela deixe a planta, as garrafinhas PET, o vasinho dela, né? Num local que pegue Sim, ou de manhã ou à tarde, certo? sim. Assim, não tem um período específico do dia, assim, mais ideal, não. O ideal é que pegue sol, porque o sol vai Hum, ajudar no processo de germinação da planta. Tanto hum, germinação como desenvolvimento vegetativo e uma futura frutificação, dependendo da planta. Mas tem que certo. pegar sol sim, ou de manhã ou à tarde. Mas Se não, precisa, né? se não Só pegar não sol, pode não. ficar o dia todo no sol, principalmente horta. Não é ideal o dia todo porque vai causar muita desidratação na planta. Por quê? Porque como não é um processo comercial, aí você vai precisar de alguém que fique aguando ela Esteja tanto de adubando. manhã para não ficar desidratada. Né? É, Aí no é verdade. processo comercial tem um sistema de irrigação que vai pingar água nela o dia todinho. E ela vai ficar É. controlada a necessidade hídrica dela, né? Deixa eu Durante tirar o. uma dúvida. Outra curiosidade, agora despertou minha curiosidade. Vamos dizer que eu pegue várias, isso eu estou falando assim porque eu sei que tem pessoas que têm, que gostam. Várias garrafas PETs, bota em linha reta, né? Deitadinhas adubadinhas com a sementezinha lá. O meu cachorro, Pingo, por favor, o nome do cachorro é Pingo. Pronto, já saiu o seu nome. Acabou de comer, mas ele tá mordendo ele. Desculpa, gente, mas ele não tem jeito, não. Aqui é a comédia. Mas, enfim, é o trabalho de casa, né? O remoto tem essas coisas. Aí, o seguinte, já perdi até o fio da meada. Bota reto, lembrei, bota reto, lá, as garrafinhas PET, tudo adubadinha, sementinha, tudo bonitinha. Aí eu quero, para mim não ter muito trabalho, porque normalmente a gente é meio preguiçoso. Estou falando desse jeito porque tem pessoas que também pensam assim. Aí eu pego uma mangueirinha, dou uns pequenos furinhos e deixo ligada lá mais baixinho, para ele gotejando, como se fosse um gotejamento. Funcionaria ou encharcaria aquele solo, já que ele não tem muito para onde drenar? Depende do solo, não entendeu? Porque se for um solo mais argiloso, vai encharcar, certo? O solo mais argiloso ele encharca porque ele tem muito microporo, a água não drena e ela fica empoçada. Já se for um solo de natureza mais arenosa, possui Hum, macroporo, aí a água drena com facilidade. Você não vê, hum, porque a gente não vê água empoçada em areia. Porque a areia ela é um solo arenoso e solo arenoso tem macroporo. Como é macroporo, a água ela bate e ela é carreada para o hum, freado. Aí o solo argiloso possui microporos. Como é microporo, quando ele atinge a capacidade dele de absorção, ele vai ficar sim, empoçado. Empoçado. Aí o ideal é que seja um solo metade argiloso e metade arenoso. Por quê? Não certo. vai ocorrer nem da água, quando bater, descer toda, e nem de ficar água empoçada. A, é o meio termo, né? O solo ideal, certo? Hum, Nem argiloso e nem arenoso. Porque a gente não vê plantio em solo arenoso, né? Porque a água não absorve, ela apenas drena. Sim, a certo. moça
aqui sobre calcário, a Jane, né? Calcário, isso, é Jane. O calcário, ele é utilizado no solo para deixar o pH estabilizado, porque geralmente o pH do solo às vezes é ácido. Aí quando você bota calcário, tende a ficar nem alcalino e nem ácido, é o meio termo, equilibrado, né? O calcário é utilizado para isso. Geralmente, nesses plantios de horta, aplica-se calcário, certo? Se você quiser comprar calcário, no momento que você for plantar sua horta e misturar tanto na superfície do solo, certo? Pode misturar o calcário com a terra e depois jogar o adubo em cima. E depois de jogar o adubo em cima, misturar tudo e realizar o plantio, certo? O calcário serve para isso, serve para diminuir a acidez do solo. Sim. Estou ajeitando aqui meu trabalho. A gata acabou com tudo. Tudo que eu trouxe aqui, que ela desmanchou tudo. Ela deu nesse computador, meu Deus do céu. Assim, me acabou tudo. Enfim. E aí, eu fui, peraí, oh meu Deus, é tudo assim, é tudo aperreando aqui. A gente falando do contexto de que a gente precisa, do calcário, né, que ela gostou, tá vendo? Desse solo. Algumas pessoas em casa... Eu me assustei. Chega, eu me assustei com o latido dele. A gente tem em casa, a gente não tem o calcário. A gente tem o quê? Vamos dizer que a gente não tenha como ir a casca de ovo. Casca de ovo, pó de café sem açúcar serve? Geralmente, assim, para calcário, é a casca de ovo. É casca de ovo, pronto. Do cálcio, né? Quero participar mesmo, já não tem jeito não. Aqui tem um caso sério. Aqui a família completa. Pronto, aí alguém quer fazer mais alguma pergunta, fique à vontade, porque o tempo da gente está... Na verdade, eu vou contar um segredinho a vocês. O Instagram tem me dado um tempo a mais, eu estou grata a eles, porque eles resolveram sempre eles estão me dando alguns tempos a mais. Eles só dão 1 hora, mas eles estão me dando esse tempo, eu estou adorando, né? Então assim a gente consegue. Sou grata a eles, né? Por essa delicadeza que eles estão fazendo com a gente. Então é sinal que os assuntos são sempre muito interessantes, né? Aí, a gente também tem, tá, o seguinte, falamos de como organizar as hortas orgânicas. Falamos dos agrotóxicos. Porque devemos preferir alimentos orgânicos, né? Enfim, eu queria que você falasse agora, né? Botasse alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha que é pertinente, que é interessante, que a gente saiba, que a gente aprenda a colocar alguns bons alimentos na nossa flora intestinal, na nossa mesa, que a gente possa... Eu vou dizer uma coisa que, assim, pode até não parecer, algumas pessoas podem até não acreditar, mas eu acredito que o alimento, o momento da alimentação é o momento mais rico que a gente tem. É o momento onde a gente... às vezes eu passo batida, eu confesso que até eu faço. Mas é o momento mais prazeroso que a gente tem durante o dia. É o momento da alimentação. E a gente nem sempre respeita, né? A palavra é sua, você pode falar agora. Você tem uns 10 minutos, eu acho que eles estão dando a mais mesmo, vamos falar. Vou agradecer, ser grato, Zé. Gente, é o seguinte, infelizmente, sendo sincero, né, a gente não se alimenta de forma... A maioria de nós. A agricultura que era saudável, hoje ela é elitizada. Que a agricultura orgânica, ela é benefício apenas para poucas pessoas. A massa mesmo se alimenta de alimentação com agrotóxicos. Sim. E, por consequência, a alimentação por agrotóxicos ela não é saudável. Por mais que se coma de tudo. O teor nutricional dos alimentos vem caindo desde a Segunda Guerra Mundial. Porque as empresas, a mando, né, dos seus donos, exploram o solo de forma excessiva, o solo não se recupera de um plantio para o outro, e o seu teor nutricional vem caindo ano a ano.
Aí o que que acontece? Os alimentos que a gente come hoje não são, assim, não são os mesmos assim, no sentido nutricional Sim, que se comia antes de 1940, sim. devido a essa falta de respeito ao descanso do solo, para o solo poder se recuperar o seu vigor, dar sua capacidade máxima nutricional às plantas e, consequentemente, aos alimentos. Aí o ser humano vem apresentando muito problema nutricional hoje, mas diz, eu como de tudo, certo? Só que o alimento que a gente come de tudo hoje, o vigor, o teor nutricional dele só vem caindo Hum, ano a ano. sim. Jane, então, a Jane, assim, ela, com certeza, ela entende mais dessa parte, né, que é nutricionista, A né? parte nutricionista, de Mas, nutricional. mas nessa parte agronômica, como o solo vem caindo, o seu teor nutricional ano a ano, a planta absorve cada vez menos. Por consequência, os alimentos vêm com baixos teor nutricionais e a gente vai apresentar, né, problema de É, baixa nutrição, né? é. O mínimo que se pode fazer hoje para ter uma alimentação saudável é Hum, a questão da horta orgânica. Porque quando você parte para a fruticultura orgânica, ela requer grandes espaços, devido ao sim, sistema radicular dela ser profundo e ela tanto crescer muito em altura como em largura. Né? São plantas de sim, grande porte, né? Goiaba, manga, abacaxi, né? sim, Não dá para se cultivar em ambientes pequenos, né? Pouco espaço. É por isso que sim, a horta orgânica é tão incentivada, né? Porque você planta é, ela numa garrafa PET, num vaso, pneu, né? E sim, você pode aumentar a sua qualidade de vida com a hortaliça orgânica, né? é. O passo, Tássio, já que você está falando de hortaliças orgânicas, deixa eu tirar uma outra dúvida que ia passando batido. Foi até uma pergunta que foi feita no privado, para mim, no Instagram, sobre a agricultura plantada próximo de leitos de rios. Se deve se respeitar a distância e se deve povoar o leito do rio com plantas nativas para evitar a contaminação do solo. Ou a pergunta foi direcionada exatamente para isso. Aí pronto. eu já ia esquecendo. O plantio próximo a leito de rios é, é bom porque assim, o sistema radicular da planta ele ajuda a diminuir essa questão da erosão e Sim, ajuda a deixar o leito do solo, a margem do solo e tanto o solo ao redor ali do leito do rio firme, né? O que diminui sim, a questão de processos erosivos. sim, Existem pesquisas com algumas plantas que elas são capazes de diminuir a poluição do leito do rio e do solo. A sim, raiz consegue absorver substâncias que vão causar prejuízo ao meio ambiente. sim, Existe, pode-se sim realizar plantio com determinadas plantas que vão ter esse benefício. Agora, sim, sim, existem poucas pesquisas no momento a respeito disso, mas assim, existe um princípio, né? existe. É bom, então assim, a gente aprendeu bastante hoje, né? Foi bem interessante. Se você, sempre que você tenha novidades, se quiser passar, passe, eu republico, porque eu acho que é importante que a gente saiba, é importante que a gente esteja informado sobre o que a gente ingere, de onde vem, as origens de onde a gente está pegando alimentos, né? E assim, Jane, obrigada também aí, viu, pelas perguntas também, pela participação, pelas informações também passadas. É sempre muito bom essa troca. Eu gosto muito de conversar sobre assuntos que dizem respeito à nossa qualidade de vida. Seja bem-vinda aí, Rezando com o Povo. Meu santo texto também lá, estou sempre lá também. Tá vendo? A gente reza, todo jeito a gente tá junto. Então, Pra, gente, pode falar, Tassi. Suas assim, considerações finais agora, que agora a gente já extrapolou, já é 9 horas. para finalizar, né, pratiquem a agricultura orgânica, né, em suas casas, apartamentos, no quintal de suas casas, né, faça todo esse procedimento, tipo, comprem o adubo, né, não, assim, assim, essa questão da compostagem é um processo trabalhoso, eu indico que vocês comprem o adubo orgânico
escolham as sementes que vocês desejam cultivar, verifiquem a família da semente que você quer cultivar, certo? Veja essa questão da profundidade de plantio dela e essa questão do espaçamento entre plantas, tá certo? Porque, assim, tudo isso vai causar tanto problemas como benefícios na hora do plantio, certo? É, E essa questão da localização da planta, um momento do dia, ela vai ter que pegar sol, certo? Não obrigatoriamente de manhã e tarde, mas ou de manhã ou à tarde, certo? Um regador para aguar ela. Essa questão da necessidade nutricional dela vem dizendo na propagandazinha dela, do pacotezinho, tem a necessidade nutricional dela. Como é um plantio caseiro, apenas o estrume, certo? O adubo comum, que é a decomposição de folhas, mais urina de animais, de vaca, ele resolve esse problema, certo? Se fosse um plantio comercial, eu indicaria que se comprasse um adubo já recomendado já por outras empresas, né, que vem a necessidade nutricional da planta já pronta para fazer a aplicação, certo? Porque assim, a planta como ser humano, ela tem necessidade nutricional e hídrica, né, tanto de nutrientes como de água. E cada planta tem uma necessidade diferente, tanto hídrica como de nutrientes e o solo que você vai cultivar ela. O solo ideal nem seja argiloso e nem arenoso, certo? Porque o arenoso ele não vai absorver a água assim na superfície, vai apenas carrear e o argiloso ele vai ficar com água empoçada, dificultando a absorção dos nutrientes pela planta, certo? E certo. o orgânico só tem benefício, né? Porque É, ele vai respeitar o meio ambiente e vai respeitar a nossa saúde. Né? é verdade. Tem uma Ó, agricultura. ai, mamãe se despedindo aí. Mamãe, eu falo já com você. É porque, assim, eu recordei de uma coisa. A gente falou de alimentos orgânicos, falamos de plantas. Só que, aí eu vou, na França, especificamente, vou voltar a falar da França, porque Fernanda me passou umas coisas de queijos orgânicos, mas o queijo ser orgânico, eu não entendi. É o animal, ele come só vegetação, por isso o nome orgânico, ele não vai Pronto, para nenhum tipo de ração, é mais ou menos por aí? pronto. Quando a gente compra um produto, né, de origem animal que diz que é orgânico, é porque Sim, toda a alimentação dele foi de forma orgânica. O capim que ele comeu foi cultivado de forma orgânica. É por isso que eu disse certo. que o Dúvidas produto tiradas. Eu é tava com a produto, minha cabeça aqui assim, ó, é produto que diz buscando, diga onde é que tá. que a alimentação dele foi toda orgânica. Geralmente são Muito bom. gramas que, É muito que que come mais gramídeo, né? Porque se é, usa muito pó aqui nem tanto, mas lá fora eles aqueles tipo fardos, né? Que eles usam fardos de algumas plantas processadas para dar para os animais, né? é, Aqui a gente nem tanto usa isso, é mais o farelo, que é mais farelo, né? Essas coisas assim. forrageira, que é É, feita através de gramíneas. muito bom, muito obrigada, Tasso. Olha, Dona Conceição está aqui, ó. Boa noite para todos, obrigada. Obrigada, senhora, Dona Conceição. E que Deus abençoe sempre meu filho. Amém. Que coisa boa. Dona Conceição, a senhora soube criar seu filho. Viu? Muito obrigada por tudo. Obrigada, viu, pela senhora estar aqui com a gente também. Sei que a senhora também já está cansada uma hora dessa, né? 9 horas hoje. Né? O Instagram deixou. E vamos agradecer. Obrigada. Obrigada. Tá, se você tiver mais algumas informações, alguma coisa, aqui está sempre aberto, tá certo? É só você. Tem umas novidades, eu queria passar, não sei o que, a gente tá junto, tá certo? A Pronto, gente tô aqui para o que precisar. E quando é que a gente encontra Tasso? meu Além da faculdade. Qual é o seu é, Instagram? é Tasso86 2018. Tasso Meu Instagram. 86 2018. Meu Instagram. Isso, lá vocês podem tirar dúvidas também, viu? Manda um direct para ele, que ele lá dá uma olhada, ele lá responde. Ele Teve está uma, sempre lá. teve uma moça que perguntou aqui do plantio do morango, certo? Sim, Ela pode perguntar aí no privado, porque assim, na faculdade, a gente estuda mais algumas culturas que são praticadas, são cultivadas aqui no semiárido. É milho, sim. arroz, feijão. Aí o morango a gente não estudou, certo? Mas assim, o básico
o básico de você fazer um cultivo, assim, seja do que for, é Sim, você escolher inicialmente aonde você vai plantar. Aquele solo se adapta à planta que eu vou querer cultivar ali, pronto. sim, Se sim, beleza. Aí o que eu vou olhar? A necessidade nutricional daquele solo. Geralmente sim, manda um laboratório para ver a necessidade nutricional daquele solo. Aí sim. vai também ver se aquele solo tem resíduo de agrotóxico. Também manda para o laboratório. Vai ver se lá naquele Sim. solo tem fungos presentes. Manda para o laboratório. Depois de passar Ah, todo esse processo, é bom. requer. É um processo que não é tão lento, né? É um pouquinho mais É, demorado, né? porque assim, É, isso porque eu estou dizendo assim de forma comercial, né? Se for de forma caseira, a gente, assim, não vamos mentir, né? A gente apenas planta, né? Assim, não é, vai olhar todos os detalhes, né? é Porque, verdade. assim, você está fazendo um investimento, você quer ter o retorno, né? Aí, para ter o mínimo de prejuízo e de perdas, tem que ter todo esse processo. É, mas existe uma possibilidade de plantio, vamos dizer, em terras potiguares Do, do, do do morango? morango, assim, Porque é uma planta sim. muito delicada, né? A princípio, sim. Agora tem que ver essa questão. Será que aquele morango vai se adaptar àquele solo? Essa questão da temperatura. Nossa região tem temperaturas elevadas. Será que o morango É, vai se adaptar a temperaturas elevadas? Né? É mais essa questão do é, solo, da temperatura e da umidade. Porque a planta é. ela requer três quesitos principais: temperatura, umidade e solo. Uau. Né? Tem que ter esse equilíbrio, senão ela não vai conseguir desenvolver. Há plantas e plantas, né? Há Isso, solos todas e solos. de forma geral: temperatura, umidade e solo. É verdade. Ah, sim, E mais uma vez. Pode concluir. infelizmente, assim, de 2018 para 2018, não, 2016 para cá, tem sido liberado muito princípio ativo de agrotóxicos banido na Europa e Estados Unidos aqui no Brasil. Sem querer, assim, não sou profeta do apocalipse, né? Mas, Mas tem que se tomar cuidado, né? mas, Há de se tomar cuidado. mas sendo bem realista, ninguém se assombre, fica assustado que o SUS vai começar a superlotar mais e mais, porque estão sendo utilizados princípios ativos que já são comprovados que causam câncer, infertilidade, desregulação hormonal nas pessoas. A tendência é se agravar nos próximos anos, porque É, eles começaram a ser utilizados recentemente. Daqui a pouco sim, isso vai se agravar mais, vai aumentar o índice de pessoas verdade. com problemas hormonais, a fertilidade masculina vai cair. Dentre eles, não vi o comentário escrito, eu escutei o comentário verbal que foi numa reportagem. Tem um princípio ativo para diminuir o órgão masculino, para fecundar, diminuir essa proporção de fecundidade na mulher e para diminuir o poder de fecundidade do esperma no homem. Isso tudo são, assim, dizem, né, a teoria da conspiração, que o agrotóxico foi criado como projeto de redução populacional, devido a tantos prejuízos que ele causa no nosso organismo. Dentre eles, afetar o sistema reprodutor masculino e o poder de fecundidade do esperma. Assim, um dos problemas. E É, má formação fetal também. é bem complexo, aí é muito tempo ainda pela Assim, frente para a gente pesquisar e para a gente, né, ter só materiais que possam. assim, essa parte é mais teoria da conspiração, mas tem uma parte que já não é teoria da conspiração, já foi comprovado cientificamente nessa questão do câncer, né? Infelizmente, muitas É, pessoas aí estão morrendo é de câncer verdade, por causa do agrotóxico, né? é Mas verdade. espera-se que, Mas assim, a população cobre os políticos, né? Políticas ambientais e agrícolas que respeitam o meio ambiente, né? Porque, afinal, vai vir as outras gerações e eles precisam se alimentar e viver, né? Como é que vão viver e é se alimentar verdade.
que está desmatado, poluído, né? Complicado, sem equilíbrio ambiental. Tássio, muitíssimo obrigada. Obrigada pela sua disposição, obrigada pelos seus esclarecimentos. Escola do Empreendedor, Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Desculpe aqueles que eu não falei o nome. Novamente, se alguma dúvida que vocês tiverem, passem para o direct de Tássio, que ele responde a vocês, tá certo? Então, Tássio, muitíssimo obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Viu? Obrigada pela sua disposição. Viu? Fique com Deus. Eu agradeço a oportunidade, Cleide, assim, por todos terem... Espero que todos tenham gostado aí da nossa conversa, certo? Muito esclarecedora. E estou à disposição, outra oportunidade aí, a gente querer falar sobre meio ambiente, ortorgânica, prejuízos aí dos agrotóxicos aí para a saúde ambiental e humana, né, de forma a conscientizar, né, que isso se torne uma cobrança constante, né, da população às autoridades, né, para que verdade. incentivem essas políticas públicas, né, Vai e consequentemente vai diminuir a superlotação nos hospitais públicos, né? É verdade, vamos trabalhar para isso. Obrigada a todos vocês, boa noite, fiquem com Deus, Tássio, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Nada. Gente, muito obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, eu espero que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito carinho essa live para que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? O que é qualidade de vida? Obrigada a vocês, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Mazuca. Eu não lhe cumprimentei. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E esquecendo de avisar. Dia 12/12 a gente vai ter uma live, uma super live solidária, tá certo? Eu tô junto com Louvor 3D, Misericórdia e Ressurreição e Grupo Yeshua, grupo de dança. Será transmitido não pelo meu Instagram, mas pelo YouTube, o canal do YouTube do Grupo Yeshua, grupo de danças. Vai ser maravilhosa, vai ser para ajudar, gente. Então, assim, a gente está pedindo contribuição financeira para transformar em sacolão ou os próprios sacolões, tá certo? Eu agradeço a vocês e se vocês puderem ajudar, ficarei imensamente grata. É uma boa causa, a gente tem um alcance aí, precisamos e queremos chegar a 3.000 famílias. Para isso, dependemos de vocês. Tchau, até a próxima semana, se Deus quiser.